Se você já pensou em seguir carreira no PCM, quem sabe se formou na faculdade, se formou no curso técnico e quer aprender como entrar na carreira do PCM, mas não sabe ainda o que você tem que aprender, quais são as habilidades, então esse vídeo é para você. Então o que é preciso aprender para entrar no PCM? O PCM, no geral, você precisa de conhecimento em diversas áreas. É uma carreira multidisciplinar. Você não vai só ver uma coisa, só vai aprender uma coisa. Tem várias e várias coisas que nós vamos ver aqui. Você precisa de conhecimentos em engenharia, conhecimentos em gestão, em ferramentas, algumas ferramentas, por exemplo, o 5W2H, o PDCA e assim por diante. Você vai precisar necessariamente, podemos dividir em duas principais habilidades: habilidades técnicas e de gestão. E dessas ainda podemos dividir em 8 áreas que nós vamos ver agora cada uma delas, as áreas principais. Então a primeira delas, e uma das mais importantes para quem deseja entrar na área, é engenharia de manutenção. Engenharia de manutenção é um pouco diferente das outras áreas de engenharia, por exemplo, engenharia elétrica, engenharia mecânica. Por exemplo, você vai ver cálculos, vai ver as noções de engenharia elétrica, né? Por exemplo, aprender circuitos elétricos, desenho, esquemas elétricos, aprender como funciona um motor, um transformador e assim por diante. A engenharia de manutenção em si precisa de tudo isso que eu disse. Você vai precisar ter um prévio conhecimento na área de elétrica e mecânica, principalmente. No entanto, a engenharia de manutenção lida com coisas mais de gestão e não habilidades tão técnicas. Você vai ver que tem contas, por exemplo, que você precisa fazer, tem algumas coisas específicas de engenharia, mas engenharia de manutenção é mais voltado à gestão do que a engenharia, mais voltado à administração do que tanto a engenharia. Não é que não tem, tem sim. Por outro lado, dependendo da área que você vai seguir, da empresa que você vai estar fazendo a gestão de manutenção, vai ter sim essa parte focada em engenharia mesmo, em cálculos, por exemplo. No entanto, o principal estudo da engenharia de manutenção é você entender, conhecer os tipos de manutenção, manutenção preventiva, preditiva, corretiva, saber as estratégias de manutenção, qual você usa nisso, qual você usa naquilo, qual que é melhor para esse equipamento, qual é melhor para aquele, como que eu faço os planos de manutenção, como funciona a manutenção preventiva, o que eu tenho que fazer, o que é manutenção preditiva, o que eu tenho que fazer, quais são as técnicas preditivas e assim por diante. Assim por diante. Também trabalha bastante na manutenção e análise de falhas. Aconteceu alguma falha em algum equipamento específico, precisa fazer uma análise, conhecer essa falha, entender como é que funciona, o que aconteceu na verdade, o que é, qual a melhor forma de eu tratar esse problema aqui para que não aconteça essa falha novamente. Existe alguma técnica preditiva que eu consigo aplicar nesse equipamento para evitar essa falha? E essas coisas assim por diante. Então, a engenharia de manutenção é a primeira parte da área de PCM que nós temos que aprender, engenharia de manutenção. A outra é planejamento e controle de manutenção. Isso aqui é bastante focado para quem é analista de PCM, por exemplo, foca bastante nessa determinada área aqui, de planejamento e controle de manutenção, que é o PCM que nós conhecemos. Então, PCM, planejamento e controle de manutenção, já disse o nome. O nome já diz, né, o que você tem que fazer. Você tem que planejar e controlar a manutenção. Então você vai ter que ver todo o processo de planejamento e controle de manutenção, como que faz o agendamento das atividades de manutenção, como que é. Então, por exemplo, eu tenho um ativo, o equipamento X. Como que eu vou fazer o planejamento das atividades de manutenção? Como que eu devo controlar as manutenções desse equipamento? Que recursos eu vou alocar nesses equipamentos para garantir a confiabilidade desse equipamento? Será que eu vou ter que dar um foco maior na manutenção preventiva? Quem sabe eu vou ter que investir em técnicas preditivas para diminuir a falha desses equipamentos, ou a possibilidade de falha no caso? O planejamento e controle de manutenção também faz a gestão de estoque das peças sobressalentes e ferramentas. Então, tem equipamento, eu preciso ter peças sobressalentes no estoque, por exemplo. Então, tenho que mexer com todo o cadastramento dessas peças,
fazer a listagem das principais peças que eu preciso ter no estoque. Se eu vou fazer uma manutenção, quais as peças que eu preciso substituir. Então, lembrando, PCM, planejamento e controle de manutenção. Então, na parte de planejamento, eu vou ter que planejar quando eu vou fazer essa manutenção, como, quais peças utilizar. O controle, então, eu vou controlar a forma de fazer essa manutenção. E, por fim, eu vou ter que analisar isso, se foi bom ou não, e ir melhorando a minha próxima manutenção que eu vou fazendo, tanto manutenção preventiva, preditiva, entre outras. Outra área do gerenciamento de manutenção que temos também é as tecnologias de manutenção. Por exemplo, o sistema de gestão de manutenção computadorizado, ou seja, o software que você vai utilizar na gestão da sua manutenção, existem diversos no mercado. Qual que é melhor para você? Qual que te atende mais? Qual que é mais viável para você? Qual é de menor custo? Qual vai ser mais útil? Enfim, temos várias perguntas que podemos fazer. Sensoriamento remoto dos ativos. Existem sensores que eu posso fazer monitoramento remoto de temperatura, de vibração, outros indicadores. Hoje temos muito na indústria 4.0, na IoT das coisas. Então eu tenho equipamento que faz diversas leituras dos instrumentos do equipamento, como temperatura, nível de óleo, pressão, vazão, entre outros. Todos esses sensoriamentos que temos é utilizado para melhorar os planos de manutenção. Também temos análise de vibração, termografia, entre outras tecnologias utilizadas na manutenção. Eu disse aqui algumas, mas são várias e várias. Por exemplo, aqui na imagem você está vendo a análise térmica de uma instalação industrial. Ali nós temos motores, temos tubulações. Então, todas essas tecnologias ajudam na manutenção. Por exemplo, digamos que esses motores aí que vocês estão vendo na foto tivessem com pontos de aquecimento. Então, nessa parte, nós teríamos que analisar esse aquecimento. Por que é causado? O motor está forçando, está faltando lubrificação no rolamento, tem algum desgaste, talvez tenha algum fio que está com mau contato, ou não está chegando tensão suficiente no motor, está causando o aquecimento, o que é? Então, as tecnologias de manutenção mexem com tudo isso, com tecnologias que existem no mercado, que servem de base para manutenção. Assim como, por exemplo, na engenharia civil, você tem máquinas para ajudar, quem sabe, misturar o cimento, fazer o concreto. Existem máquinas também para fazer escavação e outras máquinas, enfim, que se utilizam na manutenção civil, na gestão de manutenção, né, no PCM, no gerenciamento de manutenção. Existem diversos instrumentos que auxiliam a realização da manutenção, da gestão de manutenção em si. Como eu disse aqui, por exemplo, as câmeras termográficas, sensores de vibração são alguns exemplos, mas existem outros dependendo da necessidade da empresa. Por exemplo, se a empresa trabalha bastante com tubulação, digamos, você tem planos de manutenção e precisa achar uma forma de verificar se essas tubulações estão adequadas ou não, se está tendo algum desgaste ou não. Então tem vários instrumentos que auxiliam para você fazer a inspeção nessas tubulações, ver a espessura da tubulação, tem sondas para colocar dentro da tubulação para você ver por dentro como que a tubulação está, dentre outros equipamentos. Esta é uma área. Outra área de manutenção também que você pode aprender, que faz parte do gerenciamento de manutenção, que é o principal, na verdade, um dos principais, é a gestão dos ativos. Então você tem que compreender os conceitos de gestão de ativos. Todo o que eu disse para trás lá de estoque, das metodologias de manutenção preventiva, preditiva, aqui você vai aplicar na gestão de ativos. Vai avaliar o ciclo de vida dos equipamentos, manutenção baseada em condição, por exemplo. Você tem um equipamento, então qual a condição, qual o gatilho que vai ser acionado para eu fazer a manutenção. Lembrando que, por exemplo, manutenção preventiva, eu tenho manutenção baseada no tempo e na condição. No tempo, por exemplo, de mês em mês eu faço manutenção no equipamento, independente se ele está bom ou não, se está funcionando bem ou não, eu faço manutenção preventiva. Manutenção baseada em condição, a CBM conhecida, eu tenho uma condição, preciso de uma condição para eu fazer o planejamento de manutenção. Então, por exemplo, nós temos no slide passado análise térmica. Então, por exemplo, eu tenho um motor de equipamento
que está tendo algum aquecimento. Opa, eu preciso fazer manutenção. Isso é uma condição para eu realizar manutenção no ativo. Também, ainda na gestão de ativos, eu trabalho com a otimização de custos de manutenção, tomada em decisão em relação à substituição dos ativos. Será que esse ativo já está na hora de substituir ou não? O que eu posso fazer para melhorar esse ativo, para ter mais confiabilidade nesse ativo? Será que existe alguma tecnologia, alguma mudança, seja de equipamento, de componente, de processo, que eu consigo garantir a confiabilidade desse ativo? Então, a gestão de ativos mexe com essa parte de gerenciar os ativos. Também, no gerenciamento de manutenção, ou PCM, eu tenho a segurança e regulamentação. Então, eu tenho que entender a regulamentação de segurança, tanto de equipamentos quanto de pessoas. Então, por exemplo, eu vou ter que entender um pouco de NR10, vou ter que entender um pouco de, por exemplo, NR33, NR13 e assim por diante. Entender como que é o trabalho em altura, qual a segurança que eu preciso, porque possivelmente vou ter pessoas que vão fazer atividades de manutenção em altura, pessoas de manutenção que vão fazer atividades numa subestação elétrica. Então eu tenho que entender essas normas regulamentadoras. Assim como tem pessoas que vão trabalhar em espaços confinados, então preciso entender essas regulamentações. O uso de EPI, por exemplo, que EPI que eu vou precisar, que EPC que eu vou precisar de cinto de segurança, máscaras, capacete, luva, todos esses detalhes específicos, digamos que é um pouco mais específicos da área de segurança de trabalho, lá dos técnicos de segurança de trabalho. Eu, como gerenciamento de manutenção, como PCM, eu preciso conhecer esses equipamentos para garantir a segurança da minha equipe. Então tem toda essa parte, por exemplo, vou fazer manutenção em vasos de pressão. Então tem uma série de cálculos e coisas a se inspecionar em vasos de pressão. Por exemplo, o vaso de pressão lá o pulmão de um compressor. Eu tenho que saber se eu consigo fazer isso, se eu tenho que contratar uma empresa terceirizada para fazer isso. Tem todas essas questões. Se a minha empresa trabalha, por exemplo, com materiais radioativos, então vou ter que entender toda a parte da legislação sobre materiais radioativos, como funciona, para garantir a segurança das pessoas e dos equipamentos também. Porque as pessoas, o eletricista, o mecânico, vai dar manutenção nessas máquinas que talvez tenham componentes radioativos, ou produz algum produto que de certa forma é radioativo. Então tem que saber todas as legislações de segurança, entender, por exemplo, o que é DDS, AST, avaliação de risco, permissão de trabalhos especiais e várias outras coisas. Outra área, continuando aqui, gestão de projetos. Por mais que eu não vou ter uma noção total, igual fazer uma faculdade de gestão de projetos, entender tudo como é que funciona na gestão de projetos, mas eu tenho que saber o básico. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando com projetos. Vou ter que ter uma noção de projetos, porque atividades de manutenção muitas vezes envolvem paradas de ativos, então eu tenho que saber, ter toda uma programação, quando que eu vou parar o equipamento, o que eu vou fazer, a programação das atividades, por exemplo, o ciclo W2H se utiliza muito, o PDCA e várias outras ferramentas e metodologias de gestão. Então, por mais que talvez não vou estar mexendo com um projeto específico, por exemplo, a construção de um edifício, a construção, quem sabe, de um equipamento, criação de diagrama de acionamento do equipamento, não mexo seguido com isso, mas, de certa forma, em alguns casos eu tenho essas atividades, mas o principal eu vou ter atividades de paradas de equipamentos, conserto de equipamentos, manutenção preventiva dos equipamentos. Então tem que ter uma gestão de projetos, porque, veja bem, dependendo como é feita a gestão de manutenção, há vezes que você vai parar totalmente um setor de uma empresa para fazer manutenção. Quem sabe a empresa como um todo. Só o fato, por exemplo, de você fazer manutenção na subestação de uma empresa, você vai parar a empresa como um todo. E você tem que fazer manutenção o mais rápido possível, mais seguro possível, mais preciso possível. E você tem que ter conhecimento tudo antes do que você vai fazer, o que, como, porquê, quando e de que forma. Então a gestão de projetos auxilia nessas atividades. Também temos as habilidades interpessoais.
Na manutenção você vai estar trabalhando com uma equipe multidisciplinar, você vai estar trabalhando com analista de manutenção, com os técnicos de elétrica, de instrumentação, de automação, de mecânica, quem sabe de civil e outras áreas específicas dependendo da empresa. Então são várias pessoas de vários tipos. Então você vai precisar muito de uma boa comunicação, trabalho em equipe. Você vai precisar lidar com partes interessadas, sejam internas, externas. Você vai, quem sabe, vai estar trabalhando com a sua equipe, com pessoas externas, seja externas à empresa, por exemplo, os terceiros contratados para ajudar na manutenção. Partes interessadas internas, você vai estar trabalhando com outros setores. Você vai estar fazendo manutenção no equipamento, mas esse equipamento é do setor A, do setor B, do setor C. O fato de você interferir no funcionamento do equipamento vai interferir no funcionamento de um setor, de uma equipe, de uma parte da empresa. Então você precisa muito de habilidades interpessoais, saber se comunicar com as outras pessoas, com os outros setores, com as outras equipes, com empresas terceirizadas, externas e assim por diante. Por fim, precisa também de conhecimentos de análise de dados. Tudo que eu mencionei atrás, sobre engenharia de manutenção, PCM, saber as metodologias de manutenção, como aplicar, como fazer os planos de ação, como implementar manutenção preventiva, manutenção corretiva, inspeção, tudo isso que eu mencionei para você no decorrer do vídeo, vai ter dados, vai ser gerados dados de tempo de manutenção, dados do funcionamento do equipamento, dados da qualidade dos serviços, quantidades de manutenção, peças gastas, horas homem gastas, pessoas envolvidas, enfim, vai ter uma infinidade de dados. Você precisa entender esses dados, os princípios de análise de dados. Você vai trabalhar com indicadores para o setor, por exemplo, os mais comuns, MTTR, MTBF, disponibilidade física, homem-hora, backlog, e tem uma infinidade de indicadores. Tudo isso envolve dados, então você tem que ter um conhecimento com dados. Interpretar as informações de manutenção para você conseguir identificar tendências, padrões e conseguir melhorar os equipamentos, buscar oportunidades de melhoria. Por exemplo, vamos pegar um exemplo básico. Você, por exemplo, faz análise de dados, monitora o tempo de conserto dos equipamentos, quanto tempo que o equipamento ficou funcionando antes de dar uma falha e quais foram a quantidade de falhas mensais. A partir disso, por exemplo, você consegue fazer disponibilidade física. Então tem uma linha de tendência da disponibilidade física. Do nada aumentou. Ótimo, aumentou. O que eu fiz para conseguir aumentar a disponibilidade física? Você vai ter que analisar isso. Ou tinha uma linha de tendência e do nada caiu. E seguiu um padrão de baixa. O que eu fiz? O que aconteceu no equipamento para ter essa queda da disponibilidade física? O que eu fiz de diferente? O que eu deixei de fazer? Qual metodologia de manutenção que eu utilizei? Deixei de utilizar? Qual peça que eu troquei? O que eu fiz de diferente no equipamento para acontecer essas tendências, seja de alta ou de baixa? Então eu tenho todos esses dados que eu preciso analisar continuamente e dessa forma eu consegui melhorar o setor. Então essas são as áreas, os conhecimentos que você precisa aprender para trabalhar com PCM. Voltando então aqui, você deve conhecer análise de dados, habilidades interpessoais, gestão de projetos, segurança, regulamentação, gestão de ativos, tecnologias de manutenção, planejamento e controle de manutenção e engenharia de manutenção. Essas podemos dizer que são as 8 grandes áreas do gerenciamento de manutenção.